Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo de fato aí do canal, onde eu vou estar fazendo aí uma breve análise aí de um assunto aí que pode até parecer ser cômico, né, por conta aí do título, né, que vai ser Homens de BCT, né, mas na verdade aí é uma análise e também um alerta para vocês, né, sobre esse tipo de criatura que eu vou estar comentando aqui. Para quem não entendeu o que é BCT, eu falo, olha, use um pouco aí a sua imaginação, né? Mas com o tempo aí você vai entender o que eu quero dizer. Eu estou escrevendo aqui BCT e falando BCT só para tentar dar uma burlada aí no algoritmo e na censura aí do YouTube e redes sociais em geral. Então vamos lá, o que é o homem de BCT? O homem de BCT foi um termo que eu mesmo cunhei ali com alguns amigos que eu tenho ali dentro do Discord, e toda vez que eu usava esse termo eles sempre morriam de rir, né? Porque realmente ele é muito engraçado dentro do contexto aqui que eu vou estar explicando. Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender, o homem de BCT não tem absolutamente nada a ver com vecas, tá? Não tem nada a ver aí com a questão LGBT, não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu estou falando de homens que num primeiro momento parecem ser absolutamente normais, assim, os caras são héteros, os caras ali tem a religião deles, ou são ateu, tem ali a profissãozinha deles, tem ali o diploma deles e tal, e num primeiro momento, quando você conversa com eles, parecem que não tem ali problema nenhum, não tem... como eu falo, não tem ali grandes problemas entre grandes interferências ali no que ele fala e no que ele faz, mas com o tempo você vai perceber que tem um negócio muito de errado com ele. Então, o que acontece? O homem de BCT, por que eu coloco esse termo? Por que eu conheço esse termo? É porque é um homem que tem um comportamento com características muito femininas. O que são essas características femininas? O que eu quero dizer com isso? Bom, o homem de BCT, ele no geral é um cara extremamente sojado, literalmente falando, a testosterona dele é muito baixa, você tá entendendo? Ele raramente engaja em atividades que são assim tipicamente masculinas, né? Como por exemplo aprender uma arte marcial, se exercitar, estar ativo em relações sexuais ou pelo menos falar sobre o assunto. É muito comum pro homem de BCT, por exemplo, você mostra uma mulher muito bonita pra ele, uma foto, e ele fala, nossa, mas meio esquisito, né? Porque ali ela tem umas feições meio esquisitas, né? Tipo, nossa, daqui 10 anos ela vai ficar extremamente enrugada, ela vai envelhecer mal. Nossa, olha as covinhas dessa mulher, essa mulher não vai envelhecer bem. Tipo, coisa assim, né? Geralmente quando você mostra uma mulher bonita pra um homem, o que ele fala? Fala, nossa, é dentro ou é fora, como diria o Hernani Carreira, né? É só isso que acontece. Tipo, o cara fala, nossa, essa mulher é linda, essa mulher é maravilhosa. É só isso que acontece. O homem de BCT ele não é assim. Ele tem um ponto de vista bem feminino acerca do mundo, né? É bem ilógico se você for parar pra pensar. Então, assim, uma característica muito comum aí do homem de BCT que vocês vão estar observando é a completa irrealidade, né, com relação ao mundo, ao ambiente externo, com a vida masculina em si. Você vai ver que o cara, ele aparenta ter alguns traços masculinos, mas você conversa com ele 5 minutos e já percebe que não existe praticamente nada. A única coisa que entrega ali que de fato ele é um homem é tipo, o tom da voz e o fato dele ter barba. Então assim, o homem de BCT, no caso, por que eu disse no começo que eu também vou estar dando um alerta? Eu falo, bom, qual que é um comportamento tipicamente feminino? Um comportamento tipicamente feminino é o quê? Mentiras escrachadas, manipulação, né? Traição. E tendo em vista aí toda essa questão de doxing que tem na internet hoje, tem brasileiro aí sendo preso por fazer nada, enquanto tem pessoas pilhando aí, né? Roubando e, né, churrascando outras pessoas, vocês sabem como é que funciona no Brasil. Enquanto isso tem pessoas aí sendo presas por fazer memes. Então por isso que eu falei que eu também vou estar dando um alerta, porque o homem de BCT eles não são confiáveis, nem um pouco confiáveis, porque de novo, eles têm um comportamento muito tipicamente feminino. Agora a diferença fundamental entre o homem e a mulher é que geralmente você tolera a mulher pelo fato de ser uma mulher, né? Então talvez aí você tenha uma chance aí, né, de ter algo mais com ela. Agora, quando o homem ele se comporta igualzinho uma mulher, é insuportável, né? Ninguém consegue suportar esses caras, mas ao mesmo tempo eu percebo que muitas pessoas ainda deixam esse tipo de criatura no círculo de amizade deles. Por quê? Porque eles têm uma certa dificuldade de encerrar relacionamentos, eles têm uma dificuldade de bater o pé no chão e falar, cara, eu não quero mais falar com você.
E eu vou estar aqui mostrando para vocês o tanto que isso pode ser danoso para sua vida e pode até causar sérios problemas para você, né? Então, nesse tipo de coisa aí você tem que ser bastante radical, né? Quando você vê que o cara se comporta de uma maneira um tanto quanto feminina, acredite, esse aí vai ser seu pior inimigo se você não tomar cuidado. Eu particularmente, pessoalmente, eu nunca sofri muito com isso, por um motivo muito simples. Isso é uma questão instintual da minha parte, né? Quando o cara... Eu percebi que ele era uma fábrica de lero-lero, assim, grossamente falando. Quando eu percebi que ele era um conversinha fiada, né? Quando eu percebi que ele só mentia o tempo inteiro e, no geral, ele se comportava como uma criatura do gênero oposto, eu, no geral, cortava a relação com ele ali quase que de imediato e não falava mais com ele. Eu cortava mesmo, entendeu? Eu sempre tive muita facilidade para fazer isso, eu nunca tive problema, né? Eu nunca tive problema com solidão, né? Eu posso dizer até que eu passei boa parte da minha vida em solidão, mas uma solidão totalmente controlada que eu quis, né? Tinha pessoas que queriam chegar próximo de mim, queriam conversar comigo, e eu falava, não, eu não quero você perto de mim, eu prefiro ficar sozinho do que ter esse tipo de pessoa da minha volta. Mas ficar sozinho eu nunca cheguei a ficar, não. Eu sempre tinha um amigo ou outro, mas esse tipo de pessoa eu sempre fiz questão de sempre retirar ali do meu grupo ali de contatos e grupo de amizades, porque... mais cedo ou mais tarde, além deles serem insuportáveis em si, né? Você tá falando de algum assunto, o cara já puxa ali um lado político, já puxa ali um lado moral que ninguém tá falando sobre aquilo, o cara tem problema pra entender ironia, não sabe diferenciar uma piada de uma afirmação, né? São pessoas insuportáveis no geral, então, até mesmo aí por uma questão de fluxo de linguagem mesmo que você tem com seus amigos, é melhor você acabar tirando essas pessoas do seu convívio, é a melhor coisa que você faz. Mas então assim, por que eu falo que esse tipo de homem de BCT, né? Por que eu falo que esse tipo de homem é exatamente um dos seus piores inimigos? Bom, é porque você baixa a guarda, né? Então assim, quando você está conversando com a criatura do gênero oposto, né, o Sirius de luz, chame como quiser, quando você está conversando com ela, você já fica com a guarda mais levantada, por assim dizer. Pelo menos no que você vai falar. Você pode baixar a guarda em sentido assim de se apaixonar pela mulher e tal, querer casar, aquela coisa toda. Isso aí são assuntos para outro vídeo. Mas em questão do que você fala, você sempre se controla. Isso aí é a coisa mais natural do mundo. Até mesmo crianças... Se você, por exemplo, for visitar uma creche e ali tem uma sala ali com 5 meninos, né? Estão ali brincando, gritando, não sei o que. Cara, se chegar uma menina ali dentro, você vê o comportamento deles vai mudar completamente, né? Então isso aí é muito biológico do homem mesmo, né? Isso é um imperativo biológico. Quando a gente está conversando e lidando com uma mulher, o nosso comportamento ele muda naturalmente. Assim, você não vai falar sobre certos assuntos com mulher, você não vai... falar pelo menos com certo viés, né, com mulheres, você não vai ser tão grosseiro, né, você, a não ser que a mulher seja muito amiga sua, né, tipo, eu tenho ali umas amigas que eu conheço faz 10 anos e daí a gente tem quase um papo de brother, por assim dizer, mas no geral, quando você tá falando ali com a mulher, o seu comportamento, ele muda muito com relação ao que você fala, né, então assim, a sua resistência em questão à fala, ela aumenta muito, enquanto a sua resistência em questão de libido com certeza vai baixar. E esse que é o problema do homem de BCT, porque ele se comporta, como eu disse, o comportamento é praticamente idêntico ao feminino. Só que, quando você está falando com outro cara, você já é mais desleixado, você usa certas terminologias, você faz certas brincadeiras, né? E você pode acabar se esquecendo que é um homem de BCT, ele não é um homem no sentido pleno, ele não é um cara realmente masculino, né? Ele deve ter ali seus 150 de testosterona, a avó dele tem mais testosterona que ele, e você talvez não esteja percebendo no primeiro momento, né? E quando você... às vezes ali você toca em certos calos desse tipo de pessoa, cara, ele vai ser o primeiro a te trair, ele vai ser o primeiro a te doxar, ele vai ser o primeiro a falar mal de você nas suas costas. Eu vejo isso acontecendo com um amigo meu o tempo inteiro, né? Comigo nunca aconteceu porque, de novo, eu sempre afastava essas pessoas, então eles já falavam mal de mim por natureza, entendeu? Tipo, simplesmente eu não me importo com isso. Agora, o problema é quando você se abre para essas pessoas, você vai criando uma relação de amizade com essas pessoas e as pessoas vão lá e né? Como eu falo, te dá uma estiletada ali nas costas, entendeu? Esse que é o problema. Então,
Cada vez mais eu tô vendo casos, por exemplo, de pessoas que usam Discord sendo simplesmente doxadas, né? Aconteceu aí recentemente aquele negócio lá do King, né? Que era a cena ridícula, evidentemente, mas tipo, os caras ali completamente das ideias, né? Tipo, aqui não é questão dos moleques tão certo e errado, né? Mas assim, você vê que o que aconteceu ali, dos grupinhos ali de maluquinhos deles ali começou a doxar todo mundo e o cara vai parar na cadeia. Né? Mas por que isso acontece? É por conta do fenômeno do homem de BCT, entendeu? Você acaba confiando num cara que não tem as características de um cara, né? Ele tem a característica de uma fêmea. E o problema que isso pode acarretar é seríssimo. Além de que esse tipo de pessoas são sempre aqueles que estragam uma festa, são sempre os caras que estragam uma conversa, porque assim, não adianta você tentar levar um negócio na brincadeira, ele sempre vai querer politizar, ele sempre vai querer levar para um lado mais sério, né? Eu até lembro, por exemplo, que eu tava comentando, tinha acho que 4 pessoas ali no Discord, eu tava comentando com um amigo meu, né, que eu tava fazendo catequese naquela época, e tinha uma menina muito linda, né, fazendo catequese comigo. Eu falei assim brincando, né? Eu falei brincando pra ele, tipo, cara, eu vou na catequese pra pecar, cara. Eu tô ali pecando o tempo inteiro olhando pra ela, porra. Tipo, eu deveria estar pensando em Deus, mas eu tô pensando em outra coisa, né? Assim, falando brincando, né? Tipo, conversa amistosa de homem, todo mundo aqui teve um amigo na vida, sabe como é que funciona? E daí chegou o homem de BCT. Né? O homem de BCT ele chegou e falou: não, cara, você não pode fazer isso, não sei o que. Olhe pro chão, se jogue num cacto lá, que nem eu esqueci o nome do santo, né? Que toda vez que ele tinha um impulso sexual ele se jogava no cacto pra ver se passava. Você não pode fazer isso, não sei o que. Não, porque eu falei, cara, cala essa boca, entendeu? Tipo, eu só tô fazendo uma piada. Evidentemente que eu não vou fazer nada com ela. Você tá louco? Né? Então o cara, tá bom, achei que você tá falando sério. Tipo, é insuportável. Os caras são intancáveis por natureza, entendeu? Tipo, eles não conseguem diferenciar, assim, o joio do trigo, entendeu? É um negócio absurdo. O cara não consegue diferenciar uma afirmação de uma piada, não consegue diferenciar uma ironia de uma... Como falo, de uma afirmação, né? É insuportável. As pessoas são insuportáveis e elas no fundo são perigosas. Então, assim, se afastem desse tipo de pessoa. E como eu disse, num primeiro momento, pode ser difícil você de fato analisar se o criatura que você está lidando é um homem de BCT ou não. É difícil, né? Você precisa de um certo treino, né? Então assim, no meu caso, por conta da minha profissão, por conta da minha bagagem, eu tenho muita facilidade para entender isso. Às vezes eu bato o olho no cara e já... esse tem BCT. Tipo, assim, é quase espontâneo. Mas, de novo, eu tô percebendo o comportamento humano faz 15 anos. Né? Então, para vocês que estão aí querendo começar a entender como funciona o comportamento humano, querem fazer análises mais... como é que fala? Mais factuais. O que eu recomendo que você preste atenção? Preste atenção... eu acho que eu meio que falei isso no começo do vídeo, mas aqui vamos destrinchar um pouco melhor. Preste atenção se... O homem que você quer saber se tem BCT ou não, ele tem características masculinas que são assim claras. Por exemplo, ele fala de mulher de vez em quando? Ele tem desejo de treinar? Ele tem desejo de construir o próprio corpo? Ele tem desejo de ganhar mais dinheiro? Ele tem desejo de ter mais poder? Ele tem desejo de ter controle da vida dele? Se a resposta para tudo isso aqui foi não, a chance de você estar lidando com um homem de BCT é bem alta. É claro que aqui tem uma margem de erro bem grande, talvez você só esteja lidando com um cara que é depressivo. Então não necessariamente ele tem BCT, mas a testo está meio baixa por conta de alimentação, por conta de estresse, né? Talvez o cara esteja num emprego terrível, talvez a família dele seja horrível, talvez o cara esteja namorando uma menina que é meio doida, né? Então tem toda essa coisa. Então não necessariamente você está lidando com homem de BCT, mas isso aqui são grandes indicativos. Então eu peço aí que vocês prestem atenção nisso. Outra coisa, né, que eu comentei algumas vezes aqui no vídeo, o homem de BCT, ele sempre é cheio de causas, ele é um cara assim que se acha maravilhoso, é um cara assim que ele realmente acredita que é uma pessoa boa e ele fica muito ofendido com coisas que você fala. Os norte-americanos têm até um termo para isso que é keyboard warriors, né, que é tipo os guerreiros do teclado, né? O que é o guerreiro do teclado? O cara fica digitando o dia inteiro assim, achando que vai mudar o mundo. Entendeu? Então eles são cheios de causas, eles se ofendem com muita facilidade e no geral você nunca vai conseguir fazer a cabeça de um homem de BCT. Você não vai conseguir, como fala, mudar as ideias dele. Você, assim, refuta o cara em 5 minutos, entendeu? Mas não adianta, ele vai continuar pensando da mesma forma. Por quê? Bom, é muito simples. O motivo deles serem dessa forma é que eles olharem para si mesmo é uma coisa muito dolorida. Então eles se perpassam por uma criatura que eles não são. O que eu quis dizer com isso? É muito simples.
pelo fato dessas pessoas, os homens de BCT, não terem grandes conquistas na vida, o fato deles se olharem no espelho e sentirem nojo de si mesmo, fazem com que eles tenham um mecanismo de defesa que funciona da seguinte forma: eu vou fingir ser alguém, entendeu? Eu vou fingir estar cheio de causas, ao mesmo tempo em que eu não sou nenhuma dessas coisas. Então, assim, existe uma separação direta entre o que ele diz fazer e o que ele faz de fato. Então, por exemplo, o homem de BCT, como eu disse pra vocês, geralmente eles são heterossexuais, tá? Ele vai falar pra você assim, não, porque eu vou achar minha honradinha, vou me casar, não sei o que. O cara tá pesando assim 5 arrobas, entendeu? O cara tá pesando tá muito gordo, tá muito magro, o cara não tem shape nenhum, o cara não sabe, tipo, apertar um parafuso, o cara não sabe pregar um prego, né? O cara não sabe pintar uma parede e ele tá ali, não, porque eu vou casar, não sei o que. Tipo, tá, mas e aí? Tipo, você vai fazer alguma coisa de fato ou não? Então, quando você vê que tem um abismo, né, entre o que ele fala, entre o que ele diz acreditar e o que ele faz na vida, e também tem um abismo entre as ditas causas que ele tanto luta em comparado ao que ele realmente faz em vida, você pode ter quase certeza aí que você está lidando com o homem de BCT, né? Então eles levam tudo muito a sério, não conseguem diferenciar a piada de uma coisa normal, e sim, são intancáveis por natureza, né? O que eu já tinha comentado antes. E talvez você esteja pensando assim, Pato, você está basicamente falando o seguinte, você está basicamente descrevendo o pessoal esquerdista, né? Eu falo, não estou descrevendo o pessoal esquerdista, eu estou descrevendo um homem de BCT. O homem de BCT, ele existe em todos os âmbitos da sociedade. E por sinal, né, assim, eu já disse aí no vídeo introdutório que eu não sou um conservador, isso aqui não é um canal conservador, pra mim é todo mundo tá indo pro abismo. Só que, evidentemente, eu tenho mais um vínculo aí com a direita, evidentemente, né? Mas eu vou falar pra você, quanto mais eu entro em grupelhos, principalmente de católicos, né, católico, protestante, eu vejo homem de BCT pra todo lado. É até aquele meme do Buzz Lightyear com o Woody do Toy Story, né? Tipo, homens de BCT everywhere. Tá entendendo? Então, assim, isso aqui não tem nada a ver com ideologia. Nada a ver. Eu vou estar fazendo um vídeo no futuro sobre os católicozinhos. O que é o católicozinho, né? Eu vou estar destrinchando ali melhor no vídeo em si. E eu tenho certeza que muita gente vai ficar ofendida. Mas lembrando, eu sou um católico, né? Mas eu vou estar comentando aí o jeito que a religião ela tá em frangalhos, o jeito que a formação sacerdotal praticamente aí destruiu qualquer possibilidade de alguém levar a religião a sério hoje em dia, e como que a galerinha do catolicismo e protestantismo estão vivendo em Nárnia, né? Então eu vejo o homem de BCT o tempo inteiro ali, o cara se diz ali conservador, cavaleiro templário, não sei o que, temos que fazer uma nova cruzada e tal, é tudo homem de BCT, cara, né? Com raras exceções, raríssimas exceções, a maioria deles são tudo homem de BCT, entendeu? Então isso aqui não tem nada a ver com ideologia, gente, não tem absolutamente nada a ver. Agora, é claro que por conta aí de grandes discussões, desculpa, né, grandes discussões não, mas por conta de discussãozinha, tipo estilo Jordan Peterson, Ben Shapiro que você tem no YouTube, né, tipo, sei lá, não sei quem humilhou esquerdista com argumentos e fatos, parece que eu estou falando de esquerdista, porque esquerdista é muito comum, né, ter esse tipo de comportamento, né, o homem de BCT é muito comum, tipo, ele tá cheio de causas, né, e tipo assim, o cara pesa, sei lá, 120 quilos e mora no porão da casa da mãe e tem o cabelo azul. Mas não é desse tipo de pessoa que eu estou falando, porque esse tipo de pessoa você não precisa analisar, você bate o olho nela e fala, não quero chegar próximo, né? Então o homem de BCT, como eu posso dizer, ele tá mais ali nos detalhes, entendeu? É uma coisa que você vai percebendo com o tempo, né? Assim, se você tiver um certo treino, você percebe quase que instantaneamente, mas é coisa que você percebe, por exemplo, em fala, em comportamento, né, como se diz, em reações específicas que ele tem em certos momentos. Não é uma coisa que você bate o olho e você vai perceber que é um homem de BCT, não é assim que funciona. Então é mais, como eu falei, um pouquinho mais complicado, entendeu? É um pouquinho mais complicado. Então isso aqui que eu tô falando tem nada a ver com ideologia, tá? É é um estado mental, é um problema anímico, né? É um problema da alma do indivíduo. Ele simplesmente se recusa a, de fato, ter algum vínculo com a realidade. Ele se recusa, de fato, a ser o que ele diz que quer ser. Então, um outro exemplo que eu posso dar, o tempo inteiro eu vejo o homem de BCT, tipo, como fala, betando até, né, pagando pau ali de cara que é marombeiro e tal, não sei o que, o cara não vai nem na academia, o cara não faz a flexão em casa. Então, assim, a separação entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz é absurda.
É realmente assim, parece que ele é uma criança brincando no quintal da casa, né? Eu lembro quando eu era criança eu brincava de Dragon Ball, né? Eu sou Goku, vou soltar Kamehameha. Os caras são desse jeito, só que na vida adulta, entendeu? Eles estão todos ali brincando de Kamehameha, soltando poderzinho pela mão, entendeu? Esse é o nível de desilusão que eles vivem. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida acerca aí do Homem de BCT, fiquem à vontade na seção dos comentários. E se vocês tiverem exemplos, né, eu ficaria muito agradecido, né, porque eu gosto, de novo, eu gosto muito de engajamento. Se vocês tiverem exemplos aí na vida pessoal de vocês, podem ficar à vontade aí na seção dos comentários. Vai ser muito interessante discutir sobre isso. E lembre-se, essas pessoas são extremamente perigosas, porque um homem com comportamento feminino significa que você vai baixar a guarda na frente dele. E, no geral, uma outra coisa aqui, geralmente o homem de BCT são horrorosos, são muito feios mesmo, os caras não têm autoestima nenhuma. Eu não sei exatamente o porquê que isso acontece, né? Eu tenho algumas ideias, eu posso até estar discutindo isso aí num outro vídeo, mas eles geralmente são muito feios. Então, como é que eu posso dizer? São pessoas ali que eles sonham em ter uma vida que, assim, não é alcançável por eles. E ao invés deles melhorar o que eles têm, eles simplesmente ficam sonhando acordado, entendeu? E nunca vão fazer nada. E, de novo, esse tipo de pessoa aí, pra mim, você tem que retirar aí do seu convívio social o mais rápido possível, né? Pelo menos essa dica que eu dou pra vocês. Essa é uma das primeiras dicas aí que eu vou estar dando de sobrevivência à modernidade. Porque cada vez mais, principalmente por conta aí da guerra química, biológica que nós estamos passando, né, pelo fato de colocar soja em todos os produtos que você consome, o homem de BCT vai se tornar uma entidade cada vez mais visível e cada vez mais comum em todos os âmbitos sociais. De novo, eu vou repetir isso aqui pela última vez. Não tem nada a ver com ideologia o que eu estou falando aqui. Nada a ver. Você vai encontrar um de BCT no centro, na esquerda, na direita, na extrema, qualquer coisa. Não tem nada a ver com isso, tá certo? Então, até o próximo vídeo.